O tema deste vídeo é pedir sabedoria a Deus. E a passagem da Bíblia que eu vou ler aqui se encontra em 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 3 ao 15. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. O Senhor Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, eternamente. A sabedoria dele, tudo que vem dele, tudo que é dele, é eterno, não muda e se aplica para todas as situações. Deus é amor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quanto mais a gente reconhece, a gente busca, a gente se rende ao Senhor, mais a gente entende quanto a gente precisa dele, como somos limitados, como somos pecadores, como realmente sem ele nada podemos fazer. É a palavra dele, é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqui Salomão nos ensina, né? E a palavra mostra no versículo 3 que mesmo com as limitações de Salomão, mesmo ele não conseguindo cumprir inteiramente sempre, né? Realmente ter o coração dividido em algumas vezes, assim como nós, que sem Jesus nada sobra, né? Precisamos dele para tudo. Ele reconhecia, ele se rendia, ele pedia para o Senhor, a presença do Senhor, porque é do Senhor o querer executar. E a nossa natureza humana realmente é divisão. A nossa natureza humana é destruição. A nossa natureza humana é pecar. A nossa natureza humana é negligenciar. Mas, quanto mais a gente busca o Senhor, níveis mais profundos de entendimento, de sabedoria, de petição, de rendição. Porque cada vez mais a gente entende o quanto precisamos dele. Ele é. Não tem como definir Deus, ele é. Nós somos limitados. Mas ele fala pra gente buscá-lo e ele dá. E ele dá aquilo que a gente precisa, ele sabe o que a gente precisa. Então que realmente todos os dias a gente se renda ao Senhor com humildade de buscar e aplicar e viver, né? Nos estatutos dele. Guardar os mandamentos. Pedindo pra ele sabedoria, discernimento. Que tudo que a gente vai fazer, que seja ele agindo por nós e através de nós, entregando o controle das nossas vidas na mão dele. Mas, quanto mais a gente pede, mais ele dá. Então a gente pede: Senhor, eu quero estar mais perto de ti, denuncia no meu coração, né? Mostra o que tá escuro, mostra aquilo que eu não tô enxergando ainda, que eu preciso me arrepender, traz a luz, que o Senhor reine internamente e inteiramente e eternamente em mim, que meu coração esteja rendido, tira de mim, mostre pra mim que eu tenho que me arrepender e tira de mim, me ajuda, Espírito Santo, eu preciso do Senhor pra eu me arrepender. E quanto mais a gente pede, mais ele vai dando. E dói, e realmente transformar, deixar o pecado, deixar aquilo que a gente não enxergava e agora enxergamos, dói, é um processo, mas permaneça no Senhor, porque nesse processo ele vai
nos dando amadurecimento, discernimento e estrutura em níveis mais profundos, com consciência, para que Ele seja glorificado sempre. Em tudo tem um propósito. É um processo, não largue. É difícil por nós não conseguimos nem respirar. Mas em Cristo tudo é possível. Então que todos os dias a gente se renda, peça sabedoria. E em conjunto também, né? Aqui Salomão, ele estava pedindo para que ele tivesse discernimento, né? Para julgar o povo. Porque quem era ele para julgar? Só o Senhor sabe, né? Quem era ele para discernir o que é bem e o que é mal? Mas que todos os dias a gente entregue ao Senhor e entenda que é sempre em conjunto. Que é sempre em conjunto. Então, que em você e através de você, que em mim, através de mim, seja feita a vontade do Senhor em todas as pessoas. Então, esteja com as pessoas. Glorifique a Deus através da sua vida, vivendo que nós, né, peçamos a Ele sempre, porque precisamos dele agora, agora e agora. E aí, quanto mais a gente se rende, mais a gente traz à memória aquilo que dá esperança e lembra. Senhor, se eu tô aqui, foi porque o Senhor me enviou para cá. Não é imprevisto. É apesar de mim, porque eu erro mesmo, mas o Senhor não muda. E se eu tô aqui, glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. E agora de novo, porque senão a gente tem a tendência de colocar nosso olho nas coisas da terra. Ai, esse imprevisto, ai, esse trânsito, ai, eu tô passando por isso. Tudo isso é passageiro. O Senhor é eterno. E Ele nos disponibiliza tudo o que precisamos para hoje. Então esteja presente com consciência. No presente que é hoje. Na presença do Senhor, com a presença do Senhor. E mesmo que a gente não entenda, né, que nossa oração também, né, eu ouvi esses dias e realmente tem sido minha oração também, Senhor, mesmo que eu não entenda pelas minhas limitações, Espírito Santo me mova pela sua vontade, pela sua palavra, pela palavra do Senhor. Ele é tudo que a gente precisa, a graça dele nos basta. E entenda, aceite o hoje, aceite Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Jesus é o único caminho que nos leva ao Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nada podemos fazer. E o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A alegria dele é a nossa força. Precisamos dele para tudo. Então que todos os dias peçamos sabedoria ao Senhor, entregando a nossa vida um coração rendido e pedindo ajuda, socorro para o Espírito Santo, para que realmente Ele transforme as nossas vidas e que em nós e através de nós Ele seja glorificado, para que a vontade dEle se cumpra em nós. Ele é tudo que precisamos. Deus é amor. Então que todos os dias a gente viva em amor, para a honra e glória do Senhor e para que a gente possa servir as pessoas e que em conjunto também estejamos com as pessoas, em humildade também, saber que o Senhor enviou as pessoas na nossa vida também. E que a gente tenha discernimento do bem e do mal para agir de acordo com a vontade de Deus. Então que todos os dias seja a nossa busca a renunciar às nossas vontades, renunciar àquilo que a gente quer, porque é tudo passageiro. Salomão falou, né? Senhor, eu sou uma criança, né? Eu preciso da sua ajuda, eu preciso do Senhor para servir essas pessoas, né? Para julgar entre o bem e o mal. E aí, é só através do Senhor, porque nós não conseguimos. A maturidade que a gente tem agora é para esse tempo de agora. Precisamos buscar mais conhecimento, agir, guardar os estatutos do Senhor, né? Viver nos estatutos do Senhor, guardar os mandamentos, entregar tudo a Ele, porque cada dia tem uma necessidade. Então esteja presente com a presença do Senhor, buscando. Aquieta a alma, sempre busque ao Senhor. Se a gente está sentindo algo que o Senhor já falou, não sinta isso, me busque. Então reconheça Ele sempre. Tantos dias que você está sentindo que não é para sentir. Na verdade, em todos os momentos, busque ao Senhor, peça, Senhor, isso eu estou fazendo. É só socialmente legal e bom na terra, ou estou fazendo a sua vontade? Que a gente examine nosso coração sempre e entregue ao Senhor tudo, porque a gente vai entender que por onde Ele nos enviar é para que Ele seja glorificado, é para florescer aquilo que Ele semeia em nós e em nós, através de nós, que o amor seja visto. Deus é amor. Então que todos os dias a gente busque sabedoria para o Senhor, entregando tudo a Ele com o coração rendido e tenha realmente essa vigilância no despertar e viver. Aqui para Salomão, o Senhor apareceu nele nesse momento em sonho. Quando ele despertou, ele foi viver aquilo que o Senhor falou. E assim, apesar dele, com os erros dele, com os defeitos dele, mas ele buscava o Senhor, pedia socorro para o Senhor, sabedoria e discernimento. E a palavra também fala que o Senhor, ele se agradou desse pedido de Salomão e deu mais ainda aquilo que Salomão nem pediu. Então que realmente a gente também peça ao Espírito Santo que tudo que a gente pedir agrade ao Senhor, que tudo que a gente pedir esteja alinhado, que a nossa vida esteja alinhada com o Senhor. Precisamos de sabedoria.
que peçamos todos os dias isso ao Senhor e viva a vontade dele em nossas vidas e que o propósito dele se cumpra em nós e através de nós para que ele seja glorificado. Permaneça no Senhor. Que Deus continue abençoando sua vida e todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida. Em nome de Jesus, amém.